Então vamos fazer a leitura, vamos ouvir a leitura do capítulo 4 da carta de 1 João, o 7º versículo em diante. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos enviou, ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele está em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus nos tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Você pode ler esse último versículo 19 em voz alta comigo? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Eu disse hoje cedo que há uma frase, e quem trabalha com jornalismo, e quem faz redação no dia do vestibular, quem dá aula de português sabe bem que há uma frase que é dita ter sido criada por Carlos Drummond de Andrade, mas na verdade um dia ele falou, não fui eu que inventei essa frase, e a frase é que escrever é a arte de cortar palavras e tornar um texto bem objetivo e bem fácil de ser compreendido com o menor número de palavras, colocando substantivos, adjetivos e todas as outras partes, de tal maneira que, apesar de muito curto, conciso, ele transmita com beleza, profundidade aquilo que o escritor, o autor, desejou. Quando nós pensamos nesse tema contagiante, nós pensamos numa palavra. E aí, quando pensamos num versículo que pudesse sustentar este tema, este foi o versículo, apesar de curto, um dos menores versículos da Bíblia, mas profundamente de apoio para a palavra que nós estávamos pensando e para a direção que cremos que Deus estava nos dando para a igreja neste ano. E aí então chegamos neste versículo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse é o versículo. E se você puder memorizá-lo, torná-lo um versículo lá no seu Facebook, lá na sua rede social, lá na sua casa, lá quem sabe no painel do seu carro, colocar, imprimir, lá na geladeira, enfim, onde quer que você olhe e você guarde a referência, 1 João 4:19. E nós esperamos que Deus nos ajude durante este ano para nos aprofundarmos. E hoje o que eu tenho como objetivo e gostaria de compartilhar com vocês, dois enfoques neste versículo. Em primeiro lugar, ele nos amou. É a segunda parte, é a última parte do versículo. Ele nos amou. Você pode falar essa pequena parte do versículo, a última parte comigo? Ele nos amou. Mais uma vez, ele nos amou. Ele nos amou. Está lá no versículo 19. Interessante que
Esse versículo, na verdade, ele é o clímax, ele é o ápice de várias palavras que nós lemos, que falam sobre o amor de Deus. Você quer acompanhar comigo? Olha aí no versículo 7, e você vai ver uma declaração extraordinária. Amados, você pode manter a sua Bíblia aberta aí em 1 João 4, veja o versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Ele tem a sua origem em Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8, na sequência. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é o quê? Amor. Essa frase nós temos repetidas aqui várias vezes. Deus é amor. O versículo 16 repete essa expressão. Olhe lá. Na metade do versículo, Deus é amor. Deus é amor. Existem várias declarações sobre o caráter de Deus na Bíblia. Deus é fiel, Deus é misericordioso. Essa declaração eleva, destaca esta marca do caráter de Deus. Deus é amor. Ele nos amou. Para ajudar a gente, eu quero lembrar vocês de 3 manifestações do amor de Deus, em 3 épocas diferentes. Em primeiro lugar, Ele nos amou na criação. Você pode repetir essa frase comigo? Ele nos amou na criação. Na criação. Na criação. A Trindade conversa e na língua escrita lá no Gênesis, eles dizem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem, façamos. Nós 3, Trindade, plural, façamos. Uma decisão coletiva de Deus entre Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus decide, queridos irmãos, amados, repartir-se, doar-se através da sua criação. Na criação nós começamos a entender o caráter amoroso de Deus. Porque quando Ele decide criar, Ele não decide criar um ser diferente dele. Mas Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele reparte do seu próprio caráter, da sua própria santidade, do seu próprio amor, da sua capacidade de amar e se relacionar. Na Trindade nós começamos, e na criação nós começamos a entender que Ele nos amou quando decide, ou até antes de decidir, nos criar. Então Ele cria o homem de si. Você conhece o relato? Quando Deus forma o homem do pó da terra, e Ele sopra, lembra do texto? Ele sopra nas narinas do homem, segundo o relato da história do Gênesis, e transmite do seu hálito, do seu pneuma, do seu espírito, Ele transmite-se a si mesmo, e torna a criatura parte de si, saída de si. É fruto do amor. E interessante que quando Deus planeja e projeta a criação da mulher, Ele dá ao homem a experiência de fazer aquilo que Ele havia feito com o próprio homem. O homem dá origem à mulher de si. Não é assim que a Bíblia diz? Você conhece o relato. E assim Deus está nos ensinando que Ele cria em amor. Ele nos amou primeiro, é o que diz as Escrituras. Deus decide se relacionar. Então, quando Ele decide que aquilo que estava acontecendo na Trindade era uma coisa boa, uma coisa abençoada, o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele decide estabelecer, estender esse relacionamento com a sua criatura. É fruto do amor.
Quero dizer que eu e você somos criados como fruto do amor de Deus. Você pode até ter sido criado como um acidente de um relacionamento, de uma relação que nem foi planejada, um filho que nem foi idealizado, sonhado. Mas nós podemos ter certeza, assim como Adão e Eva foram criados pelo amor, fruto do amor de Deus, não importa se eu e você fomos criados como fruto de um relacionamento de ausência de amor, ou um relacionamento inesperado, onde a gravidez veio como uma coisa inesperada. Isso acontece muito nos casamentos, não é? Mas Deus, quando olhou para a nossa formação, nós também fomos frutos do seu amor. Ele nos amou primeiro, tanto na criação lá no jardim, como na nossa própria criação. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, você é fruto do amor de Deus. Você foi criado pelo amor de Deus. Interessante que Deus não quis fazer voo solo, sabe? Agora à tarde eu vi uma asa delta aí no céu, aí desses motorizados, né? Como é que chama isso? Não é? Ultraleve, voo solo, sozinho. Eu falei, cara, tem que ser corajoso, né? Para se colocar num negócio daquele. Deus decide fazer voo comunitário, Deus decide tomar essa iniciativa de relacionamento. Ele não quer ser sozinho, por isso ele cria. Interessante que a história hebraica da criação é tão diferente das histórias que as religiões por aí trazem para explicar a criação. Por exemplo, na mitologia grega, nos deuses gregos, quase sempre, a criação é ato da ira, da guerra, não é? Se você conhece também como os indígenas explicam a criação da natureza, não é? Dos céus, dos mares, dos rios, das florestas e do homem e da mulher, sempre é fruto de um conflito, não é? Entre os deuses. Mas a Bíblia diz que eu e você fomos criados como fruto e resultado de um plano de amor. Ele nos amou primeiro. Que coisa boa. Eu tenho às vezes sido abordado por pessoas que dizem assim, eu não entendo o Antigo Testamento. Você às vezes tem dificuldade de entender o Antigo Testamento? Especialmente porque as pessoas olham Deus do ponto de vista de um Deus vingativo, sanguinário, policialesco, né? Punidor, da justiça que pune, que vai e condena. Mas para você entender o Antigo Testamento, você tem que começar em Gênesis. Em Gênesis 1 e 2. Criação. É aí que você consegue e começa a entender o caráter de Deus. Ele nos amou primeiro. Então, esse aspecto, esse significado primeiro, que está lá no versículo, tem essa ideia temporal, lá na eternidade. Ele nos amou lá no começo, lá quando nos criou. Nós somos resultados do amor de Deus. Mas há um segundo aspecto neste amor primeiro. Depois da criação, infelizmente, veio a queda. Veio a queda. Mas Deus nos amou na queda. Acompanhe comigo. A despeito de, então eu quero dar esse significado a essa expressão primeiro. Ele nos amou a despeito de, apesar de, mesmo assim, dando esse significado, Ele nos amou. O que você acha? Se um casal, antes de ter um filho, de planejar uma gravidez, soubesse que aquela criança, que aquele filho, seria extremamente rebelde
e por várias razões, por influência ou qualquer coisa, ele andaria por um caminho da desobediência, da rebelião. Ele seria um cidadão cheio de problemas, que causaria problemas na sociedade, quem sabe terminaria numa penitenciária. Se um casal soubesse disso, ele tomaria a decisão de ter ou de não ter. A primeira resposta, certamente sua e minha, vai ser: eu acho que eles deveriam evitar, não é? Talvez esperar um pouco, não é? Quando Deus preserva o seu amor, Ele faz sabendo o que iria acontecer. A nossa confissão de Westminster, que é a regra, é a declaração de fé que nós presbiterianos no mundo todo temos, diz que Deus estabeleceu o pacto da salvação antes da criação. Isso é uma coisa louca, difícil de entender. Mas antes de todas as coisas, Deus não foi tomado de surpresa por causa da queda. Mas apesar da queda, e apesar de ter toda a ciência e conhecimento da queda, da desobediência, Deus decide amar. Deus decide amar. Ele continua amando. Ele não é pego de surpresa quando o homem cai, se afasta de Deus, desobedece. Mas Deus, pelo contrário, você lembra qual é a pergunta que Deus faz para Adão, lá no jardim, quando Adão está escondido, quando Adão está coberto com as folhas? Deus vem para encontrar-se com Adão, para manter relacionamento com ele, para conversar com ele, a sua criatura, porque ele ama primeiro. E ele diz: onde você está? Onde está? Porque Deus sempre está buscando a sua criatura, porque Ele amou primeiro. E Ele preserva o seu amor. Mas há um terceiro aspecto indo aqui para a redenção. Então, criação, queda, redenção. E nesse aspecto da redenção feita por Jesus, há alguns versículos aqui no texto que eu queria que você pudesse ler comigo. Voltar lá para o versículo 9, versículo 9 e 10. São versículos importantes quando a gente pensa na redenção. Deus manifesta o seu amor, não só na criação, não só na queda, mas na redenção. Versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Você pode ler comigo o final? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Versículo 10. Nisto consiste o amor. 2 pontos. Nisto consiste o amor. Você pode ler comigo? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, isto é, Jesus se fez apropriado, adequado para os nossos pecados. Então Ele continua a despeito do nosso pecado, Ele continua nos amando, providencia a propiciação. Esse é o significado desta palavra. Algo adequado, algo que encaixa perfeitamente no tamanho da queda. Pense numa pessoa que você conhece. Você deve conhecer várias pessoas que são muito boas. Você conhece alguém bem, uma pessoa boa mesmo, de caráter bom, de coração bom. Você conhece alguém assim? Aí você está pensando: sou eu, pastor. Talvez, né? Seja você mesmo. Estou falando de você. Mas vamos pensar numa outra pessoa, tá bom? Agora pense numa pessoa que, comparada com esta, tem um caráter, tem um comportamento, talvez nem seja amigo seu, mas alguém que você sabe que está bem lá na outra ponta. Talvez você saiba o nome, né, dessas pessoas. Qual é a distância entre a primeira e Deus e a segunda e Deus?
Onde há uma distância menor? Onde há uma distância maior? Como nós pensamos sempre na lei do crédito, né? Então fazer coisas boas e fazer coisas ruins, nós pensamos que há uma distância maior entre um e Deus e entre o outro e Deus. Mas do ponto de vista da redenção, a distância é exatamente a mesma. Para nós, para a nossa maneira de julgar os fatos, nós pensamos que há diferença entre a sua distância para com Deus e a distância da outra pessoa. A da outra é sempre maior do que a nossa, né? Sabe qual é a distância? É exatamente a obra redentora de Jesus. Porque Ele nos amou na redenção, servindo como propiciação adequada, como ato próprio para nos redimir. Essa é a verdade do Evangelho. E deixa eu dizer uma coisa para você, se você quer entender o cristianismo, se você quer conhecer a doutrina da palavra de Deus e a revelação do Evangelho, não há como se não entendermos a encarnação de Jesus. O fato de Deus em Jesus ter se feito homem, carne, matéria. É impressionante como o apóstolo Paulo elabora esse assunto da vinda de Jesus. E João fala que Ele é a propiciação, Ele é a redenção, Ele é o perdão. Deus promoveu este fato. O apóstolo Paulo, numa das expressões mais profundas da encarnação, em Romanos 5,8, diz assim: Deus demonstra o seu amor por nós. 2 pontos. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Esta é a obra da redenção. Apesar do que eu sou. Apesar do que eu sou. Versículo 14 e 15 também é bem importante. Você pode conferir aí comigo em João, o 14 e o versículo 15. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa, aqui eu quero chamar a sua atenção, se alguém confessa o quê? Publicamente. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Há uma dimensão aqui que João acrescenta, não apenas da fé interior, de coração, mas da confissão, da declaração pública, de assumir publicamente. Aliás, João aprendeu isso com Jesus, porque Jesus um dia disse que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. João ouviu isso, Jesus estava falando, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei, eu declararei o nome dele diante dos homens, diante do Pai. E João agora repete, aquele que professar publicamente. Por isso que quando uma pessoa é batizada, ela normalmente não é batizada lá no ambiente privado, não é? Privativo da sua casa. Ela não é batizada lá sozinha. Ela é batizada, que é esse símbolo da fé pública perante os outros. Essa manifestação pública. E quando a gente está pensando em contagiante, nós estamos pensando numa igreja que consegue, de forma amorosa, manifestar publicamente. Esse é o papel da igreja na sociedade. A fé cristã não é uma fé privativa. Interessante que é diferente. Se você for em outras religiões, você pode ouvir alguém dizer, olha, o que você crê para você. Você crê para desenvolver a sua espiritualidade interior. Então, é importante que você creia e isso seja suficiente para você. Não importa o que os outros pensem. Você não precisa necessariamente falar isso para os outros. Mas no cristianismo é diferente. Nós cremos para nós, mas cremos para os outros. Jesus fala que nós temos que ser luz do mundo, sal da terra, não é? Crer, publicar
e tornar conhecido. Ele nos salva, Ele nos perdoa na redenção. Irmãos, se há uma coisa trágica na vida de uma pessoa, do ponto de vista espiritual, é que ela tente se salvar, ser a sua própria propiciação, sabe como é? É interessante que a gente não ouvia falar na justiça brasileira sobre delação premiada. Quem ouviu falar já de delação premiada? Levante a mão. Todo mundo, né? A gente só ouve isso esses dias, né? Mas isso foi estabelecido, e tem muitos juristas aqui, advogados, né, no Brasil, há pouco tempo, 2 anos, por aí. Nos Estados Unidos já existe há mais de 40, 50 anos. Delação premiada. E eu estava pensando, o que passa na mente, no coração de uma pessoa que faz delação premiada? O que é delação premiada? É quando ela oferece à justiça, não é? Informações que pode ajudar a desmantelar, não é, aquele crime, aquilo que foi cometido, e se ele conseguir convencer, não é, a justiça, então ele vai ganhar alguns benefícios. Ele pode ter a sua pena abrandada, diminuída, não é? Ele pode até ter alguns benefícios, até o cancelamento da sua pena, sei lá. Mas eu fiquei pensando, independente dessa questão jurídica, do ponto de vista moral. Parece que todos nós queremos fazer delação premiada, mas não dos outros. A gente faz os outros também, né? Porque a gente se compara ao que os outros fazem e diz, eu não sou tão como aquele. Jesus contou uma história assim, de um homem que olhava para o outro e dizia, Deus, eu não sou pecador como aquele. Olha, ele está fazendo delação premiada, né? Pedindo a bênção de Deus. Eu não peco tanto assim. Eu fico pensando que alguém que faz delação premiada deve ter também um mecanismo moral, que no fim das contas ele errou, mas quem sabe ele pode, diante dele mesmo, diante da sua família, diante da sociedade, iniciar um processo de auto-redenção, sabe? Eu tenho alguma coisa para ajudar, tanto vocês como a mim mesmo. E eu não sou tão ruim assim, porque agora eu estou convencido de que foi errado o que eu fiz. Deve ter isso embutido nos padrões morais da consciência de uma pessoa que faz isso. Porque todos nós queremos expurgar, sabe, arrancar, tirar, levar para fora a nossa culpa. A nossa culpa. Você e eu, todo tempo nós queremos diante de Deus arrumar um jeito de expurgar o nosso pecado. E aí nós criamos os nossos mecanismos. A gente vem à igreja. Opa, vir à igreja tira um monte de pecado, não tira? Será que tira? Ajudar então os outros tira muito mais. E a gente acha que com aquela tabela de crédito e de débito a gente consegue ir expurgando, tirando os nossos erros. Lê do engano, não é? Que engano, que terrível, porque fazendo isso, nós estamos dizendo, a justiça promovida por Deus, ela não é necessária para mim, porque eu já estou tão perto da salvação, que na verdade Cristo não precisaria ter morrido, não precisaria ter me amado em primeiro lugar. Mas que bom que não é assim, não é? Que bom. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos terminar? Pensando apenas agora na primeira parte. Nós amamos. Nós amamos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aqui o que João está dizendo é que há uma causa, que é o amor de Deus, e há um efeito, que é o nosso amor. Deus promove uma ação e nós reagimos à ação de Deus. Nós amamos apenas e tão somente porque Ele
nos amou primeiro. De maneira que você só pode amar se compreender o amor de Deus. Vamos ver um pouquinho sobre isso em Gênesis. Eu queria voltar lá para Gênesis com você. Você pode olhar lá o capítulo 3 de Gênesis. Gênesis, os 3 primeiros capítulos são muito importantes. Muito importantes. Para termos um conceito sobre Deus correto. Olha o que aconteceu com Adão e Eva após a queda. Eles foram impedidos de amar, eles perderam a habilidade de amar, mesmo tendo sido amados. Versículo 7. Os olhos dos dois se abriram, capítulo 3, versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eles já não podiam mais amar um ao outro e nem amar a Deus. Daquele momento em diante, eles se tornaram incapazes de se apresentarem um perante o outro. Eles cobrem a nudez. Eles percebem que há bloqueios, que eles haviam feito mal um para o outro, e há culpa na consciência de Adão e Eva. A questão não é só física, não é só a nudez do corpo, mas eles não podem mais se apresentar um para o outro, porque há culpa nas relações. Um tinha feito dano para o outro, e eles promovem então esta cobertura, folhas de figueira, e eles se escondem de Deus, está aí no versículo 7. Olha o que diz no versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. As folhas de figo eram suficientes para um se esconder do outro, mas agora eles se escondem, quem sabe atrás de um rochedo, de uma árvore, de um arbusto, para que não fossem vistos por Deus. Eles ouvem os passos do Senhor. O ritual do encontro diário é rompido. Versículo 9, Deus vem, eu já mencionei, onde está você? Porque Ele ama primeiro, Ele vai buscar com a pergunta, onde você está? Assim que Deus faz todo dia com a gente. Deus faz com você e comigo. Onde é que você está? Por que você está se escondendo? Achando que você pode, de alguma maneira, preparar alguma coisa para me dar, fazer boas obras, ser uma boa pessoa, ter crédito perante mim. Deus está falando, isso é só folha de figueira, se apresente como você é, do jeito que você é. Esta é uma igreja que contagia, quando ela diz para as pessoas, não se cubra, não queira ficar bom para depois se apresentar para Deus. Arranque essas folhas, porque Deus está perguntando onde está, Ele sabe onde você está, Ele sabe onde eu estou. Uma igreja que é contagiante, ela é capaz de dizer para as pessoas, gente, não é para melhorar e depois buscar a Deus. Isso foi o que Adão e Eva tentaram fazer. Não é para cobrir o seu erro e depois se entregar para Jesus. É para vir do jeito que você está. Onde você está? Onde? Como é que está a sua vida? E aí Adão responde, no 10, ele responde para Deus, ouvi os teus passos, fiquei com medo e me escondi. Que ingenuidade, que coisa, não é? Como é que eu vou me esconder de Deus? Deus conhece aquele jardim com a palma das suas mãos, Ele criou todas as coisas, Ele sabia de antemão da queda. Mas Ele tenta negociar com Deus. Eles caíram do estado de perfeição espiritual. E mais uma vez a confissão de fé afirma que houve a queda do estado de santidade da criatura. Se afastam de Deus. Há uma consequência automática horizontal, se escondem um do outro. Há uma consequência vertical, se escondem também de Deus. Adão diz que ficou com medo. Versículo 10, ele usa essa expressão, fiquei com medo
e me escondi. Medo do Criador. Ele ficou com medo do amor. Medo do amor. Medo de se expor. Medo de que talvez aquele amor não fosse renovado para ele. É como uma criança que quando quebra alguma coisa em casa, né? Ao invés de ela chegar e dizer quebrei, né? Qual é a tendência natural? Não é esconder? Porque ela pensa o que Adão pensou, que Deus não seria suficientemente amoroso para perdoá-lo. Por isso é tão difícil, eu não sei se para você é difícil, para os homens eu sei que é difícil, porque eu sei. Chegar para a esposa e dizer, me perdoe. Qual homem acha isso assim, bem fácil? Levanta a mão. Opa. Olha, tem alguns mentirosos aqui. A gente vai aprendendo, né? Conforme a gente vai amadurecendo, vai ficando mais fácil. Mas não é uma coisa automática. Dizer para o outro, me perdoe, eu estou errado. Eu estou errado. Isso foi o que aconteceu com Adão também. E ele então perde essa possibilidade de amar. E ele esquece o que está escrito lá no início do versículo. Nós amamos, eu amo a minha esposa. Ele se esconde, ele foge. Agora, o que Adão disse para Deus sobre a mulher? Os homens sabem muito bem, né? Deus, quando pergunta o que aconteceu, ele olha para Deus e diz assim, essa coisa, não, desculpa, não é coisa. Essa que o Senhor me deu, essa mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Ele não ama mais aquela mulher, assim como você, marido, você não é capaz de amar sua mulher. Sabe por quê? Porque ela é muito pecadora. Ah, bom, pastor, eu achei que o senhor ia falar que eu sou muito pecador. Ela é muito pecadora, sua mulher. Diga para sua mulher que está aí do seu lado, você é muito pecadora. Os homens falam isso com muita convicção, né? E você não sabe amar alguém pecador. Você não sabe. Nós não sabemos. É só quando a gente entende que Ele nos amou, aí a gente pode amar também. E Eva a mesma coisa. Agora as mulheres podem dizer, não é? Para os homens. Nós amamos só quando compreendemos o amor de Deus. Como é que é uma igreja contagiante? Esses dias eu vi uma igreja que no site dela estava escrito assim, um banner, né, no site, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Muito bom, não é? Acho que nós vamos pôr essa placa lá na porta da igreja. Talvez alguns de nós não viremos mais na igreja, né? Proibida a entrada de gente perfeita. É isso que Deus está ensinando para Adão. Não precisa ser perfeito, porque eu vou providenciar redenção para você. Eu vou providenciar redenção para você. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é o seguinte, para terminar. Como é que você ama? Como é que você ama um filho? Deixa eu falar com os pais aqui. Como é que você ama um filho que é rebelde a você, que desacata a sua autoridade, que não segue o seu conselho? Em intensidades diferentes, né? Isso acontece dependendo da idade, desde criança, às vezes adulto. Como é que você ama um filho assim? Nós amamos como ele nos amou primeiro. Então, você pai, você mãe, precisa olhar, por exemplo, para a parábola do filho pródigo. É assim que Deus nos ama. E desta maneira, os pais amam seus filhos. Como é que você ama uma pessoa que traiu você? Que traiu você. Em qualquer aspecto, financeiro, moral, no relacionamento, na amizade, profissional. Como é que você ama uma pessoa que traiu você, traiu a sua confiança? Você pode olhar como é que Jesus amou Pedro, por exemplo.
Como é que Jesus tratou com aquele dano no relacionamento que Pedro causou? Essa é uma igreja contagiante, quando tem gente nos casamentos, nas famílias, que ama como Deus amou, que é contagiado pelo amor de Deus e pode expressar esse amor da mesma maneira. Como é que você ama uma pessoa que às vezes para você ela é inconveniente, ela fala coisas muito difíceis de ouvir? Trata como não deveria tratar, se comporta como não deveria fazer. Como é que você ama? Então, nós olhamos para como que Deus pacientemente trata essas pessoas. Nós cremos firmemente que Deus provê mudança para quem quer que seja. É por isso que nós queremos ser uma igreja que vai contagiar pessoas, porque nós cremos na transformação feita pelo Espírito Santo. E eu quero convidar você a embarcar nessa jornada esse ano e ser instrumento de Deus. E perguntar para você hoje, como é que eu posso amar? Como eu posso amar melhor e de forma maior as pessoas? Abaixe sua cabeça e nós vamos orar agora. Se eu sei que Deus me ama, eu posso aprender a amar. Irmãos, nós não precisamos ser uma igreja do marketing para atrair pessoas pela propaganda. Nós podemos ser uma igreja que simplesmente vive o amor de Deus e vai contagiando e compartilhando. E como o fermento vai mudando a massa, vai levedando a massa, nós podemos ser isso também, com os nossos amigos e na sociedade, com as pessoas. E eu quero simplesmente dizer que nós vamos permitir que Deus nos ensine a amá-lo e amar as pessoas. Vamos pedir que Deus faça isso em nós. Você pode ter segurança do amor de Deus. E nesta segurança, você pode se dispor a amar. Nós vamos cantar esse cântico, repeti-lo, e depois nós vamos orar. É um cântico de louvor ao grande amor de Deus por nós. Enquanto isso, nós cantamos, quem sabe é a hora de trazer na memória situações que precisam do nosso amor, pessoas, circunstâncias, eventos, fatos. Quem sabe você está quebrado no seu relacionamento com alguém, não é? Você está escondendo aí atrás de folhas. Quem sabe você está se afastado do próprio Deus. E hoje é noite de você ouvir a pergunta: onde você está? Cadê você? E Deus quer ter relacionamento conosco. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim.
A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Hoje de manhã eu estava olhando para aquele banner e pensei naquele coração que está lá em cima, na letra E. E aquele coração pode significar esse amor de Deus, que vai sendo derramado até chegar em mim e em você aqui, nesse sorriso aqui, né? Na letra C. Que a gente seja assim essa semana, não é? Você onde vai estar amanhã, lá no seu trabalho, na sua família, você seja esse veículo do amor de Deus. Quem recebeu aqui a imagem no celular? Levante a mão. Olha, acho que a maioria, né? Se você não recebeu, quando você for sair, dá o seu número para alguém e pede para essa pessoa mandar para você, tá bom? Ou liga aqui na secretaria, a gente manda. Quem sabe você vai espalhar isso para outras pessoas, tá bom? Vamos orar então. Pastor Danilo, vem aqui, ore por nós. Vamos colocar as nossas vidas e as pessoas que nos cercam nas mãos de Deus. Senhor, nós nos propomos, ó Deus, nesta noite a amar, a sermos contagiantes, porque confiamos na Tua Palavra, que nos assevera que o Senhor nos amou primeiro, Pai. Ó Deus, nós Te bendizemos o nome pelo Teu amor, pela obra de Jesus Cristo na cruz, que nos permite este acesso a essa fonte inesgotável de amor, Pai. Deus, que nós sejamos alimentados com esta palavra, que nós possamos, ó Deus, nesta noite, nesta semana, neste ano, buscarmos no Senhor este amor, Pai. É a nossa tarefa diária, Deus, nos achegarmos a Ti, nos renovarmos neste Teu amor, Pai, para que possamos amar aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos irmãos, os nossos companheiros de trabalho, de vizinhança, de estudo, ó Pai, de sociedade, de um modo geral. Pai, leva-nos constantemente a esta Tua palavra e ao Teu amor, ó Pai. Ajuda-nos até para isto, ó Pai. Precisamos do mover, do ensino do Teu Santo Espírito em nós, ó Pai. Derrama, Pai, do Teu Santo Espírito, nos ensinando esta verdade, nos colocando numa postura de humildade diante de Ti, de quebrantamento, de entrega, Deus, de busca constante, ó Pai, pelo Teu amor, Pai, pelos Teus princípios, que também nos orientam, Pai, neste amor, Deus, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nos mostra como fazemos também quando amamos, ó Pai. Ó Deus, que seja assim, Pai, pois assim, Deus, nós buscando e agindo, seremos contagiantes, ó Pai. Revelaremos o Teu amor, Pai. Ó Deus, seja conosco, Pai. Dá-nos uma noite, ó Pai, em que possamos sair daqui experimentando e desejando mais, Deus, da Tua presença, Pai, do Teu amor,
não só nas nossas vidas, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos ter também esta perspectiva, Deus, de Te amar, de receber o Teu amor, para que possamos amar o próximo, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado essa direção. O Senhor está dizendo a nós: eu os amo, experimentem, recebam deste meu amor. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua exortação, pelo Teu amor, Pai. Deus, Te damos graças e pedimos, ser conosco nesta caminhada de 2015. Pai, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e que este amor de Deus, contagiante, imenso, que a graça de Jesus, que é o canal que nos liga a este amor, e que o Espírito Santo, que nos conduz a essa verdade, nos ensina, nos sustenta neste amor também, Ele possa estar conosco hoje, em todo 2015, para todo sempre, aqui neste local e sobre toda a face da terra. Amém. Deus os abençoe, uma ótima noite, vão na paz do Senhor.